Quando eu achava que Fairy Tail não poderia mais me surpreender, aparece o Laxus com toda a sua genialidade. Se você está procurando uma camiseta de anime de qualidade, loja buscaanimes.com é o seu local. Acesse o link que está na descrição e quando for finalizar a sua compra, use o cupom de desconto ACE. Caso você ainda não tenha lido Fairy Tail ou se você está procurando um ótimo lugar para ler Fairy Tail, conheça o link na descrição da minha parceira Fairy News, que vale muito a pena. E esses últimos capítulos de Fairy Tail estão sendo bem interessantes, sabe? O modo como eles estão sendo trabalhados e tudo mais. E nesse capítulo em especial, ver um dos meus 5 personagens favoritos de Fairy Tail usar uma estratégia dessas, cara, isso foi sensacional. Pra mim, foi demais. Vocês sabem que eu gosto pra caramba do Laxus e ver o que ele fez nesse capítulo, mano, você fica... Cara, eu terminei o capítulo assim, velho. Primeiro eu não entendi, devo ser sincero, porque a primeira vez que eu li eu não entendi direito. Depois que eu li, que eu entendi, meu Deus, que gênio que ele foi, né? Porque finalmente a gente entendeu por que ele tá com tanta essa voracidade, com tanta vontade de ir atrás do Wall, mesmo sabendo que o Wall não vai ser afetado por raios. Ele falou, não, ele não é afetado por raio, mas eu quero brigar com ele. A minha treta vai ser com ele, o bagulho vai ser louco aqui, mano. O Wallet, o bagulho vai colar na mano. Se cuida, filho da mãe, se cuida! Mas eu fiquei com dúvida em relação às porradas que o Laxus levou, né? Será que isso foi uma estratégia dele? Tipo, olha, não, vou deixar ele me bater enquanto eu encontro aqui uma oportunidade de colocar a minha estratégia em prática. Ou será que ele começou a apanhar, falou, putz, eu tô muito fraco, acho que eu não vou conseguir. O cara começou a bater e falou, opa, é agora que eu coloco, hein? É agora! Então será que ele se deixou bater? Tipo, será que ele deixou o Wall bater nele? Ou será que ele apanhou por não conseguir revidar? E enquanto ele apanhava, ele ficou tentando encontrar um jeito de colocar a sua estratégia lá. Não sei, eu fiquei na dúvida nisso. Se foi uma estratégia dele apanhar ou se ele apanhou porque estava fraco. Enquanto ele apanhava, ele tentou encontrar um modo de colocar a estratégia em prática. Eu gostei bastante na hora que o Wall dá um choque do trovão lá no Laxus. O Laxus recarrega tipo pilha Duracell, tá ligado? Eu falei, nossa, olha, vai rolar a propaganda Duracell aí, né, filho? E finalmente ele conseguiu colocar a sua estratégia em prática. Como eu disse no começo, eu demorei um pouco para entender o que ele fez ali. Mas depois que você lê de novo, que você percebe, por isso que eu falo que é sempre importante você ler mais de uma vez se você quiser entender, você percebe que o quê? Ele estava sofrendo com as partículas de barreira dentro dele, porque, vocês leram. E agora ele encontrou um cara que consegue quebrar as barreiras do Fridd. Então o que ele pensou? Falou, pô, se o cara consegue quebrar aquelas partículas de barreira, ele é minha cura. Agora o cara vai me curar, então é pra já. Ele só precisava encontrar um modo de fazer com que ele ficasse dentro de uma barreira com o Wall, pro Wall quebrar as partículas de barreira externa e fazendo com que ele se curasse também. E foi o que ele fez na hora que ele tava caído no chão, que ele conseguiu, né, com o poder do choque do trovão dar aquela recarga Duracell, que ele conseguiu derrubar o Wall, montou lá, depois ele ficou fraco, ele conseguiu levantar a barreira através do Wall e fez o Wall pensar o quê? Ah não, você está tentando me prender numa barreira? Ah, até parece que a barreira dessa vai funcionar comigo, eu sou o grande Wall, o mestre de quebra-barreiras. Anulação de partículas de barreiras! Eita porra, me fodi. Sério, na hora que o Laxus contar por Fridd que foi por causa de uma barreira que o Fridd ensinou o Laxus, ou que ele deu pro Laxus fazer, eu não sei como que funciona essa magia, se você pode, tipo, olha, toma essa magia, você pode usá-la uma vez. Não, essa magia faz assim, eu não sei como que funciona a barreira, se ele ensinou o Laxus a fazer, ou se ele deu pro Laxus fazer, enfim, não sei. Mas, depois que o Fridd descobriu que foi por causa da barreira dele que o Laxus foi curado, mano, com certeza o Fridd vai ter orgasmos, eu tenho certeza absoluta disso. E a parte final, que foi a parte que ficou... Mano, isso parece Naruto Ninja Storm 4, porque quando você joga Naruto Ninja Storm 4, que você dá a finalização lá com poder especial, mostra meio que um flashback, né? Quando o Laxus vai com o raio pra cima do Wally, que o Wally fala, não, isso não funciona comigo, e ele pega e transforma num raio negro, avermelhado, e começa a mostrar o flashback do Laxus, do Laxus falando com a Mavis contando do bisavô e tudo mais, eu falei, porra, aí ó, finalização de Naruto Ninja Storm 4, olha só o negócio, rapaz, que coisa maravilhosa, coisa bonita de se ver, e aí ele acaba arregaçando o Wallet. Se você tinha dúvidas de que o Wallet foi derrotado, cara, lembra dessa parte do Ninja Storm 4, ou seja, usou o poderzinho, apareceu o flashback, já era, não levanta, se levantar vai ser palhaçada. E eu achei muito emocionante a cena em que ele tá batendo no Wall com o seu raio negro avermelhado lá e aparece o bisavô dele socando também, cara. Essa cena ficou muito bonita. Eu quero achar essa cena pra colocar de miniatura no vídeo. Então se essa cena está com miniatura no vídeo, significa que eu achei. Se eu não achei, então
eu vou ter que achar uma cena que seja tão foda quanto que consiga representar este capítulo. Como vocês sabem, todo final de vídeo agora eu seleciono algumas perguntinhas para serem respondidas. Quem acompanha a página do Facebook viu lá que eu deixei algumas perguntas e hora de começar a responder as perguntas, né? E a primeira pergunta do Iago Condé: será que será mostrado como o Laxus conseguiu o poder Godslayer do raio? Cara, não sei se essa é a magia de Godslayer, porque eu tenho como a magia de Godslayer que seja um raio parecido com aquele do Darui ou o raio final do Sasuke lá no Chidori, o negão. Então, esse raio não é um raio preto, é um raio preto e vermelho. Então, lembra bastante o Gear Force do Luffy, como foi animado no anime, sabe? Tipo, meio preto e avermelhado. Então, eu consigo imaginar o raio mais ou menos naquele estilo. É um raio preto meio avermelhado. Então, não sei se é Godslayer. Imagina se for um raio além do Godslayer. Mas aí seria o quê? Dragon Godslayer? Não sei. Não sei, mas sim, tem que ter mostrado como ele aprendeu esse raio, pelo menos, tipo, nem que seja um flashback de 3 quadrinhos mostrando, olha, fiz aqui, enfim, tem que ter mostrado isso. Pode ser também que seja um efeito da partícula de barreira, que com esse tempo que ele ficou lutando pra sobreviver, ele aprendeu a fazer isso enquanto ele lutava pra sobreviver, só que ele não conseguia fazer porque ele estava muito fraco. Agora que ele não tem mais que lutar contra, ele consegue fazer. Então tem que sim mostrar, eu também acho que tem que mostrar. Se não mostrar e apenas falar como ele conseguiu, bom, tá beleza também. E a próxima pergunta aqui do Israel Odione: você acha que nessa guerra poderá ter perdas de personagens importantes? Eu acho que deve ter. Deveria ter, porque apesar de Fairy Tail quase ninguém morre em Fairy Tail, tipo, as mortes que tem não são tão impactantes assim, e depois as personagens voltam, mas eu acho que sim, deveria ter alguma morte impactante, sabe? Pode ser do Makarov, talvez, que, cara, Makarov seria uma morte impactante, depois de tudo que o velhinho passou, ele morrer salvando a guilda, acho que seria. Então sim, por mais que eu não queira que ele morra, eu acho que a melhor morte pra se ter nessa guerra seria do Makarov, pelo menos. E a última pergunta do Aleph Thiago: o que achou do relâmpago vermelho do Laxus? Cara, como eu disse, realmente eu acho que aquilo é maior do que um relâmpago negro. Também não é um relâmpago vermelho, é um relâmpago mesclado. Será que existe uma possibilidade? Isso aqui é uma pergunta que eu quero levantar pra vocês aqui. Eu achei muito da hora o raio, eu achei genial o cara que era imune a raio ser afetado por este raio preto avermelhado. Será que existe a possibilidade? Eu acabei de levantar falando que eu achava que isso é maior do que o Godslayer, mas enquanto eu tô respondendo aqui essa última pergunta, eu acabei de pensar. Será que existe a possibilidade de ser a magia de Godslayer, o raio negro, mesclado com o sangue do Laxus, mais ou menos igual o Grey fez com o gelo vermelho lá em Tenodima? Será que pode ser algo do tipo? Não lembro se foi em Tenodima que ele fez, acho que foi, enfim, mas será que é raio com sangue? E por isso que detonou tanto ele, porque o raio não tem tanto efeito, mas o raio negro é mais poderoso, com o sangue ficou mais ainda? Não sei, enfim pessoal, eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido esta revisão. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau!